Domingo, 30 de setembro, no estádio do Canindé. Enquanto a maioria das pessoas que passavam pela Marginal Tietê nem imaginavam o evento que estava para acontecer ali, Rafaela Perticarrari se preparava para assistir um jogo de futebol americano, um esporte que tomou gosto ao ver a NFL pela TV. Meu irmão assistia, e aí teve um Super Bowl que ele me chamou para assistir. Comecei a ver com ele, era 49ers contra Ravens. Eu nem sabia quem era quem. E aí a gente começou a ver, assistimos no primeiro tempo, tava uma lavada do Ravens. Só que aí teve o show do intervalo da Beyoncé, e aí acabou a energia. No que acabou a energia, a gente foi dormir, porque ficou muito tarde, demorou muito para voltar a energia. E aí no que eu fui dormir, eu não consegui parar de ver. Eu comecei a ver do meu quarto e ele do dele, e a gente trocando mensagem e assistindo. E aí no fim quem ganhou foi o Ravens, mas o 49ers quase virou. Então foi um jogo meio marcante que deu pra ver que podia acontecer tudo na NFL. E por isso eu comecei a ver, e aí na temporada seguinte eu comecei a assistir, convenci o meu namorado, na época namorado, hoje marido, convenci ele a assistir. E hoje a gente vê junto, a temporada inteira. Como a NFL não acontece durante todo o ano, o futebol americano no Brasil surgiu como uma opção para matar as saudades de comemorar alguns touchdowns. Porque é uma oportunidade de assistir quando não tá tendo NFL, né? Que a gente fica sofrendo de fevereiro até setembro, sem ter nada para assistir, só o draft, que é só um gostinho de NFL. E aí a gente teve a ideia de assistir um jogo, e é muito legal, porque você consegue ver o jogo. As pessoas acham que não tem nada a ver, mas é o jogo. Tem jogadas legais, tem defesa, tentando mandar bem, com menos jogadores, mas tentando resolver. O ataque faz jogadas legais porque acaba tendo mais espaço, porque o jogo é diferente, mas é o jogo. Então acaba sendo legal de assistir. Tem também o futebol americano feminino aqui no Brasil. Então, dá pra assistir um monte de coisa legal. Então a gente foi uma primeira vez e curtiu, e começou aí. Neste dia, aconteceriam 2 partidas. Do Sub-19 pela parte da manhã e os profissionais à tarde. Como a NFL teria jogos naquela tarde, a torcedora decidiu ver os mais novos, para não perder o costume. Mesmo que esse esporte no Brasil tenha uma estrutura completamente diferente do que é visto nas transmissões da Liga Profissional nos Estados Unidos. A principal diferença é a estrutura, né? A gente chega lá e, pelo amor de Deus, até o college, até acho que no ensino médio deles, na escola, é melhor do que aqui no sentido de estrutura. Quando a gente foi, o placar era feito de papel, assim, e a gente acaba vendo que falta estrutura. A gente vê os próprios jogadores, às vezes, tendo que fazer vaquinha para ir para os jogos, os próprios jogadores da outra divisão, então, o Sub-19 ajudando o time principal ajudando o Sub-19. Então a gente percebe que não tem estrutura, que os caras têm que se virar, e isso acaba, claro, refletindo no jogo, né? Porque se você não tem estrutura, você não consegue jogar tão bem. Então a grande diferença é essa: se tivesse investimento, estrutura, alguém mostrando isso na TV, com certeza o jogo seria ainda mais legal do que já é. A torcedora do Lusa Lions, como é chamado o time de futebol americano da Associação Portuguesa de Desportos, aconteceu por acaso. Apesar de ser fanática pelo futebol tradicional brasileiro, Rafaela acabou decidindo que, para a bola oval, sua torcida não seria a mesma do que seu time da bola redonda. No futebol eu sou palmeirense e acabei não conseguindo nos jogos do Palmeiras porque é distante, né? É difícil ter jogo aqui próximo, porque eles acabam não jogando muito aqui em São Paulo mesmo. E aí eu fiquei sabendo que a Portuguesa jogava no Canindé. E achei que era uma boa oportunidade de ir no Canindé, conhecer o estádio, e ir num jogo de futebol americano que era perto da minha casa. E aí, como eu curto a Portuguesa, acho que é um time legal, um time que tem história, falei, vamos no jogo da Portuguesa. A gente passou aí, acompanhando as divisões de base, os times principais, e sempre que dá a gente vai pra ver mesmo, assim. Acabou virando um time que a gente acabou curtindo, por ser um time histórico no futebol. E é um time legal, que a gente simpatiza no futebol americano brasileiro. Os meninos da Lusa Lions venceram o Curitiba Crocodiles, que também é vinculado ao time famoso do futebol paranaense, por 25-0.
Assim, Rafaela partiu para acompanhar a sua paixão pelo esporte em casa.